Beleza? Estamos gravando oficialmente a nossa live matinal que costuma acontecer no Instagram, mas eu acredito que o Instagram esteja com problemas técnicos. Essas startups recém-começadas, viu, dão um trabalho. E aí, então a gente vai fazer hoje com a tecnologia Google Hangouts aí. O lado bom dessa história é que a gente, como empreendedores, vai se reinventar novamente e pensar em como fazer a nossa live acontecer para vocês, independente da ferramenta. Mas para que isso aconteça, e eu estou feliz porque hoje com a gente vai estar a Andrea, está a Andrea e o Gui, né, tá? Exato. Hoje eles entraram aqui para fazer a força. A ideia inicial é que todos participassem, né? E no Instagram só pode 2 pessoas e a gente foi adaptando, como nós estamos adaptando agora também. É bom, eu estou feliz que o Gui está aqui com a gente, porque aí aquela pauta complicada que eu ia ter que falar da OPEP vai ficar para ele. Sobrou para mim agora, hein? Vamos Aí. embora. Bom, legal, galera. Vamos lá? Tá, você puxa a pauta aí, minha linda. Claro, porque a gente tem que passar aqui notícia fresca que saiu ontem, né? Está sendo publicado as medidas provisórias hoje. Então, uma das coisas que saiu foi o adiamento da entrega do imposto de renda. Então, a gente que é digital não estava muito preocupado com isso, porque a gente recebe tudo digitalmente, faz reuniões web, e aí quem está travado no modelo tradicional, que ainda precisa receber os documentos físicos, que ainda tem esse contato direto com o cliente, com a pessoa física para fazer a declaração, estava tendo muitos problemas. Então, o governo decidiu adiar isso, até porque por conta da nossa real situação, e o prazo foi para 30/6. Então, era 30 de abril, foi para 30/6. Inclusive, quem quiser entregar agora, se tiver alguma coisa a pagar, o DARF também só vai vencer 30/6. Então, não tem problema entregar agora ou lá em junho, né? Que o pagamento em si também foi adiado. Muito bem. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Então, eu comentaria que assim, o governo poderia ser legal de falar esse ano ninguém precisa entregar o imposto de renda. Não vai ser tão legalzinho assim, Dani. Mas não vai acontecer, né, galera? Não vai rolar. Enfim, mas falando Não. sério, brincadeiras à parte, nesse caso sim o governo está fazendo o papel dele de prorrogar a data mais do que coerente, né? Sim. Exatamente. E falando em medidas, né, ontem saiu a maior medida, assim, na minha opinião, né, dessa semana, que é a questão da ajuda de fato, o pagamento de folha de pagamento dos empresários, dos pequenos empresários. Então, o governo anunciou a redução da jornada de trabalho e também a redução do pagamento de salário por parte do empresário. Em contrapartida, ele vai bancar essa diferença do empresário para que ele não seja lesado. Ou seja, vou passar aqui por cima no sentido assim, que você, empresa, que teve uma jornada reduzida, então os funcionários trabalhando menos, também vai poder pagar menos e o seu funcionário não vai ser lesado, porque o governo vai bancar essa conta aí, que nada mais que justo para o empresário, porque estava tendo, né, muita responsabilidade em cima da gente nesse sentido, e também para as empresas que estão com as suas atividades 100% fechadas, existe a possibilidade também do governo pagar 100% do salário desses funcionários e eles vão ter seus contratos suspensos por até 90 dias. Muito bem. Mais uma medida do governo aí que eu acho super positiva, né? Vocês concordam? E aí? Sim, ajudaria muito. Essa medida ajudou muito os empresários. Nesse sentido, né? Não desamparando seus colaboradores, que era a maior preocupação do desemprego. Isso vai refletir nas pequenas e médias?
Sim. E no micro, vai todo mundo, né? Sim. Exato. Sim, porque é a maior carga de gasto que eles têm, né? E como é que o cara faz burocraticamente para conseguir fazer isso? Ou isso não é um processo muito complicado ou é desburocratizado? A parte da folha, você fala? É, Pelo que a gente entendeu no que foi divulgado até agora, claro que a gente tem que sentar e estudar todos os detalhes, que a própria empresa vai notificar o governo essa opção, né, esse acordo com os funcionários, e com essa ação, com essa informação passada para o governo, o próprio governo já vai entender que ele tem que fazer o pagamento direto para esse funcionário, o governo vai fazer esse repasse direto para o funcionário e não vai existir, não vai precisar cada funcionário entrar com um pedido de pagamento dessa parte que a empresa não vai arcar e o governo vai pagar. Então, a ideia é o quê? Desburocratizar também isso, que aconteça de uma forma fluida, e até para agilizar o atendimento e o recebimento desse valor pelos funcionários. minha pergunta é exatamente por isso, tá? Assim, eu fico pensando, pelo tamanho que é o país, eles vão ter que montar algo muito inteligente por conta da dinâmica de ninguém dar golpe, e de como comprovar e como fazer isso direitinho, e principalmente de como isso ser ágil para chegar até as pessoas, porque não adianta nada o cara dar entrada agora e receber isso daqui 8 meses, né? Ah, não, isso eu acredito que não vai ser, igual a Tamires falou, vai ser bem realmente otimizado. Então, assim, a empresa comunica e aí automaticamente ele já vai receber o benefício na própria conta dele pelo governo, né? Pelo que Até mesmo para diminuir esse risco que o Dani comentou. Pelo que eu entendi, eles vão usar toda a estrutura que já é utilizada no seguro-desemprego para conseguir fazer esse trâmite, né? E garantir com que não hajam fraudes em relação aos valores, em relação ao posicionamento e afins. Então vamos torcer para que o governo não seja que nem o Instagram e não trave. Exatamente. Bora lá. Vamos, bora. Vai lá, tá. O Pepe. Agora é com o Gui, deixa ele. Eu queria falar... Essa pauta malucona aí. Da OPEP? Explica do petróleo pra galera, Gui. Tá, tu ia falar alguma coisa? Eu ia encaixar aqui a folha de pagamento, né, que a gente divulgou do BNDES, e que o BNDES tinha liberado um apoio à folha de pagamento e também fluxo de caixa, e a Caixa Econômica Federal também divulgou a mesma medida nesse sentido para apoiar os empresários. Ah, legal. Desculpa, gente. Desculpa, Tati. Cortei, pulei pauta, gente. Falha minha. Foi mal. E isso é mais uma alternativa, não é isso? Sim. Além daquelas outras que a gente já citou nas outras lives. Então, dentro o leque dos empresários tem mais essa opção, né? Legal, muito bem. Enfim, só não sobrevive quem não quer, eu tô entendendo assim, né? O mercado está com oportunidade. Sim. Bora. Tá abrindo oportunidade para todo mundo agora. Bastante oferta. Muito bem. Gui, vamos lá. Pauta internacional. Explica pra galera como a OPEP, o petróleo e a chacoalhada do abalo sísmico que isso vai dar reflete na escala de terremoto do micro e pequeno empresário. Por favor. Vamos lá. Então, a primeira coisa, o que é a OPEP, tá, gente? Ela é a associação dos países exportadores de petróleo. Basicamente, todos os países hoje, principalmente quando a gente fala aí de Rússia, países árabes, e o Brasil também está nesse meio, são países com produção, ok? Existia um acordo entre eles para conseguir fazer a regulamentação de preços. E o que aconteceu foi que ontem acabou esse acordo. Ontem foi o último dia dele, ele expirou,
E agora o mercado ele está aberto para o que a gente chama de batalha de preços, né? Para os piratas! Está aberto aos piratas! Tá. O que vai acontecer? O barril do petróleo tende a cair, ele já reduziu 20% do valor dele, né? Isso faz com que o petróleo e o combustível esteja mais barato. Então, pensando, o primeiro efeito aqui para a gente é o combustível vai ficar mais barato, nesse sentido é positivo, né? Só que a gente tem que pensar na Petrobras, né, que hoje é a principal empresa do Brasil, um dos maiores indicadores econômicos do país. E aí, justamente, existem dois lados dessa história, né? O primeiro é a questão da exportação de petróleo, né? A principal receita hoje da Petrobras vem em relação exatamente a esse fim de exportação, e podemos esperar aí reduções gigantescas de valores e de receita para a empresa nos próximos meses e anos, ok? Para a Petrobras, né? Para a Petrobras. E isso tende a atingir os caixas da empresa, não vai ter jeito. Então, redução de valor da empresa, redução de folha de pagamento, redução de quadro, de tudo. Basicamente, nossa empresa principal do país vai diminuir de tamanho. É mais ou menos uma coisa assim, galera. Para quem não entende muito da economia, sabe aquele tio rico no Natal que sempre te dá um baita presente? Esse ano não vai rolar. Exatamente. O tio rico tá ficando pobre. O tio rico quebrou. Do outro lado, gente, do lado negativo a gente tem a exportação de petróleo, do lado positivo, o Brasil hoje ele não refina o próprio petróleo, nós exportamos o nosso e importamos combustível já refinado. E esse combustível vai vir mais barato, então possivelmente os nossos postos de combustíveis devem aí ter uma redução de preço, tá? Pelo menos uma, né, Gui? Pelo menos uma. Isso é bom para o país, isso é bom, claro, para a gente. Porém, a perspectiva é que o caixa da Petrobras não suporte essa redução de receita global e provavelmente vai vir sofrer alguns problemas futuros e isso vai, sim, atingir a nossa economia. Vai respingar, né? Vamos esperar para ver qual vão ser as atitudes da Petrobras e como é que a gente vai conseguir reverter esse cenário para se proteger, né? Porque isso não é escala Brasil, isso é escala mundial. Nós estamos olhando aqui para o Brasil, mas assim como os Estados Unidos têm a Exxon, a Shell, e também vão ter esse tipo de problema. Então, todos em nível global vão ter aí algum tipo de articulação para conseguir se proteger dessa guerra de preços. Eu entendo que do ponto de vista do macroempreendedorismo, assim, agora a mesa de negociação está aberta, vai ser uma baita negociação global aí para existir um novo acordo, né, ou para realinharem isso agora, uma vez que existe esse novo modelo acontecendo aí. Mas o que eu quero falar que acho interessante que o Gui apontou aí é essa coisa do Brasil ter a matéria-prima, manda para fora e aí depois compra o produto pronto. Esse é um desafio para o Brasil, porque isso não acontece só com o petróleo, acontece com muita coisa assim, né? E eu falo que é um desafio, porque quanto que o Brasil não poderia estar, na verdade, oferecendo outra dinâmica para o mundo, né? Agora é procurar alternativas para se sustentar, para não ter que buscar de fora, né? Usar a tecnologia e todo o conhecimento para fazer internamente isso. Uma das saídas, gente, só para vocês entenderem da Petrobras, que é uma coisa a ser discutida, é o próprio pré-sal, que é um assunto antigo já, mas o tipo de petróleo vindo do pré-sal é o que a gente chama de petróleo leve, que as nossas refinarias hoje conseguiriam processar. Então, uma alternativa é a gente partir sim para o pré-sal e conseguir trazer isso. Bacana. Muito bem, para você que está assistindo pela primeira vez, o Gui e também a Andréia, a gente sempre quis que eles participassem, né, tá, da conversa, justamente por vocês verem agora a propriedade que eles têm para falar do assunto, porque a Tá é uma mulher... pois é, a Tá tem uma pegada, além de ser muito inteligente, é muito bonita, e eles só me colocam nesse rolê por conta dessa minha cara de louco que eu tenho e de eu conseguir ser debochado para falar. Acho que é por isso. Galera, pegando o gancho aí do petróleo, tem uma notícia que a gente colocou na pauta aqui, que são as marcas de carro, né? Então eu vou pegar o gancho petróleo carro aí.
que vão criar hospitais de campanha, consertar respiradores e fazer protetores faciais. Ou seja, a Chrysler, a General Motors, a Hyundai, todo mundo se movimentando aí para, de alguma forma, contribuir com esse momento de crise global. Eu citei a Chrysler, por exemplo, porque eles têm as marcas Fiat e Jeep, e eles anunciaram apoio na criação de 2 hospitais de campanha, além da participação no conserto de respiradores, a produção de protetores faciais e a doação de máscaras e álcool gel. E as outras empresas também estão se movimentando, muito legal, porque isso reflete diretamente impacto social direto aí, as empresas fazendo o seu papel mais do que necessário, né, galera? Sim. Muito bem. Outra coisa interessante sobre as empresas, as grandes empresas se movimentarem aí, o Estado de São Paulo vai usar a rede da Vivo para medir o deslocamento durante a pandemia. Essa matéria é interessante porque quando eu bati o olho nessa matéria, eu falei, eles vão usar a geolocalização e a gente vai ficar exposto. Mas, olha que legal, uma parceria entre Vivo e o governo de São Paulo deve auxiliar no combate à pandemia do coronavírus em diferentes localidades do estado. A operadora vai fornecer os dados de deslocamento em tempo real, através da rede móvel. Ela garante que as informações são analisadas de forma agregada e nunca individualizada, de forma a manter a privacidade dos usuários. Então, de algum jeito, eles vão conseguir perceber essa questão do deslocamento, né, das aglomerações, e eles estão colocando que eles vão garantir a privacidade das pessoas, o que eu acho que é fundamental aí, né? Com certeza. Eu acredito que é mais para ter um controle de aglomerações do que mesmo a impacto de dados. Pois é, e aí de alguma forma eles saberem quais são os pontos estratégicos aonde eles têm que intervir ou operar de alguma forma para evitar a pandemia, né? Eu acho, né, até para a gente concluir essa matéria da pauta assim, vale a polêmica aí, né? O pessoal tem a discussão entre o campo econômico e a saúde de vamos para a rua, fique em casa. Gente, está mais do que comprovado o efeito social grave dessa pandemia no mundo. Então, as empresas desse porte e os governos não estariam fazendo todo esse movimento se fosse uma coisa tranquilinha, não é? Sim, com certeza, Dani. Muito bem. Próxima matéria. Sua empresa tem uma solução. Vai lá, quer falar? Tá. Nós estamos com um delay. Não, eu ia falar que uma das coisas que deixa a gente no estado de alerta é essa movimentação do governo nessas proporções e também na agilidade deles estarem trabalhando massivamente em mais horas, inclusive aos finais de semana. Então, toda essa movimentação não é à toa, não é de um dia para a noite, não é por qualquer coisa que isso acontece. Então, de fato, eles têm uma projeção do que acontece e essas medidas, inclusive de bancar uma parte, né, da economia, é bem assim, para a gente ficar com os olhos abertos que a coisa é séria e não só um vírus que não vai atacar. E claro que isso afeta toda a nossa economia num país que já não estava muito estruturado, mas eu vejo que as medidas do governo estão, sim, sendo levadas a sérios e, de fato, apoiando todo mundo, inclusive os empresários. Eu até queria falar uma coisa também. Hoje, a gente deve chegar no mundo ao patamar de 1 milhão de infectados do coronavírus. É muita gente. É muita gente. E apesar da mortalidade não ser, em termos de escala, de vírus, né, afins, não ser a maior, não é o maior índice de mortes que a gente já viu na vida, né? Hoje a gente tem aí na casa de 750 mil pessoas que estão infectadas e
podem ou não estar hospitalizadas. Então, apesar de o número de mortes não ser tão alto, o número de pessoas com necessidades hospitalares e afins é muito alto, e por isso que a gente está e tem que ter essa questão do confinamento. Não é a questão da morte, e sim a quantidade de gente que está tendo essa necessidade hoje. Aliás, por falar nisso, ontem eu li uma matéria muito interessante, que a China, cientistas chineses anunciam descoberta contra coronavírus e eles conseguiram avançar aí num anticorpo que eles dizem ser extremamente eficiente para impedir a capacidade do novo coronavírus de entrar nas células do corpo humano. Tomara realmente que isso esteja acontecendo aí. É uma questão de tempo até se descobrir a proteção, né, o combate eficiente ao coronavírus, mas nesse meio tempo a gente está perdendo gente querida aí pelo mundo todo. A exemplo disso, eu vou citar a maestrina e o maestro que nós perdemos da OSESP agora aí recentemente, né? Então foi trágico, né? Gente enfim, isso não quer dizer que as outras pessoas não sejam importantes, são tanto quanto, mas impacta muito quando você vê uma pessoa de mídia que tem tanto efeito social na cultura partir por conta da doença que está assolando aí o mundo todo. Então, tomara que dê certo essa descoberta dos chineses aí, né, galera? Vamos lá? Deixa eu pegar aqui o nosso próximo assunto. Bom, para você que é empreendedor, existem diversas instituições com iniciativas para poder... Então, assim, mais oportunidade a gente está trazendo aqui. A chamada na matéria é: sua empresa tem uma solução contra o Covid-19? Inscreva-se em uma dessas iniciativas e ajude a combater a pandemia. Além de ajudar a combater a pandemia, galera, os editais que estão saindo são editais fortes aí, então para as empresas, para as startups, para as empresas que têm essa pegada de conseguir atender esses editais, é uma grande oportunidade. Então, assim, ao mesmo tempo em que a gente está falando que o problema é sério, que é uma questão de saúde, para a galera ficar em casa, a gente não tá esquecendo o lado da economia que tem que girar. O que eu acho que a gente tem em comum aqui de concordar é que o modelo econômico tem que ser repensado, e já que a gente está nessa onda agora, vamos botar a cabeça para pensar e descobrir novos formatos que possam fazer a economia girar. Mas, como exemplo, a FAPESP, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está com edital aberto de 20 milhões de reais. Repetindo, 20 milhões de reais para estimular micros e pequenas empresas a desenvolverem inovações voltadas ao diagnóstico e tratamento de pessoas contaminadas. Além disso, a Vale, junto com Albert Einstein e a rede Mater Dei, também está disponibilizando 1 milhão para soluções dentro de 5 temas: prevenção, triagem, diagnóstico, monitoramento e o que eles chamam de Open Challenge, que é um desafio aberto. E aí por aí vai. Esse link depois eu vou deixar no blog, mas tem outras oportunidades que estão aparecendo com o edital. Então eu acho que as startups que estão na área da saúde têm aí uma grande oportunidade de fazer acontecer, principalmente para a galera da pesquisa, que sempre fala, não tem recurso e tal. Agora os recursos estão sendo direcionados, infelizmente por um motivo trágico, mas estão sendo direcionados ao trabalho, né? Vocês querem comentar? Não? Aqui? Tá. Andréia? Tá dando delay? Perderam? Estão me ouvindo? Tô falando aqui, meu microfone tá mais ligado. Eu acho que é uma grande oportunidade para quem tem startup e, de repente, já tem um produto que possa ser adaptado ou já tem um produto específico para isso, e aí é uma oportunidade para se lançar e também receber um aporte e conseguir virar aí, possivelmente, um unicórnio dentro dessa área que ajuda as pessoas, né? Nesse sentido, nesse momento, a proporção é tão grande que se torna, não deixa de ser uma oportunidade. Sim, isso... Aliás, vai lá, Dé.
Não, isso é só mais um alerta, é igual o Dani tinha comentado antes, é mais um abrir os olhos. Não só o governo, como todo mundo está se mobilizando, e a área da saúde, olha o tamanho dos caras, olha a proporção que eles estão fazendo, olha quantos tri estão sendo investidos por uma coisa que as pessoas às vezes acham que não é nada ainda. Então, assim, é mais uma consciência diária que só vem aumentando que as pessoas têm que ter realmente com relação ao coronavírus, que é uma coisa grave, sim, que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Exato. Você sabe, tá, você comentou sobre a oportunidade de virar um unicórnio. Já pensou que legal você virar um unicórnio salvando o mundo? Oh, isso sim que é um, né? Enfim, muito bom. Exato, é oportunidade, não que seja o foco, mas pode acontecer, né? É o sonho de todo startupeiro. Muito bem. Galera, ó, como última notícia da nossa pauta aí, que está sendo via Hangout hoje, a gente trouxe uma notícia local. Então, um portal criação, #Campinas Compre Local, para incentivar as pessoas a comprarem no bairro e dos pequenos negócios. Então, uma parceria entre a campinas.com.br, o Guia Cumbuca e a agência Comunitas, esses caras lançaram colaborativamente o site campinascomprelocal.com.br. Então, eu acho que muitas outras localidades estão lançando ou devem lançar iniciativas desse tipo com o objetivo de fomentar o empreendedorismo local e atender uma demanda aí de tentar preservar a saúde econômico-financeira daquelas empresas que estão no seu bairro e estão fazendo de tudo para tentar sobreviver. Acho fundamental isso, porque a gente saiu de uma pauta Petrobras, Vivo, empresas de automóvel. Pouco provável que nesse movimento global essas empresas desapareçam, elas acabam se fundindo, se juntando. Uma solução sempre tem. Mas o seu Otávio do mercadinho da esquina, que está ali vendendo o detergente dele, o macarrãozinho dele, esse cara pode não estar amanhã lá por conta desse movimento agora. Até porque nem sempre esse é um empreendedor que está preparado a conseguir entrar no universo de tecnologia, né? Eu acho que isso é legal vocês comentarem aí na ótica de vocês três aí, o quanto isso é crítico, complicado e como as ações podem estar, de repente, ajudando a fazer esse cenário mudar. O pequeno empresário, né? A gente até comentou que é um microempresário que vende ali no próprio negócio, normalmente ele não tem uma rede de contatos muito grande, e aí aquela questão de ser divulgado ali no bairro, e muitas vezes o que acontece, as pessoas do próprio bairro acabam esquecendo de quem está ali próximo, e aqui em Campinas o que aconteceu foi disponibilizar uma plataforma que você faz um cadastro simples, você coloca a sua empresa, o que você vende, e aí, quem acessar ali, quem usar hashtag compra local, né, ali, acho que é Campinas, compre local, já consegue visualizar quem está perto. Então, é muito a gente ter a consciência de falar assim, peraí, deixa eu tentar incentivar quem está perto de mim, né, não só pensando nas grandes, até porque a gente comentou que as grandes têm meios de sobreviver, e os pequenos é aquela questão que 1 mês, 2 meses, pode ser que o negócio dele feche, e isso compromete a renda familiar, que seria mais um caso para o governo bancar aí, e a gente sabe que a quantidade de pessoas necessitadas é enorme, e isso pode, de certa forma, quebrar o Brasil. Então, esse movimento de incentivar a economia local é muito válido, e eu acredito que a maioria das cidades já tem alguma coisa nesse sentido. Sim, e até, como que a Tá falou, muitas vezes as pessoas nem lembram nesse momento, mas assim, agora é o momento de todo mundo se conscientizar e falar, não, agora eu vou comprar daquele mercadinho que eu passava na frente e nem entrava.
porque eu vou ajudar ele a sobreviver e todo mundo passar essa pandemia aí conseguindo sobreviver e sustentar suas famílias. Exato, né? É uma mudança de hábito. Sim. Tanto quando a gente fala de buscar esses menores, né? Questões mais especializadas e mais próximas, quanto a ida desses pequenos empresários, pequenos comércios e afins para o âmbito digital, coisa que muitas vezes muitos eram reticiosos, né? Hoje estão vendo como a única saída para conseguir sobreviver. E vai ser uma mudança de hábitos, sim, para todos eles, tanto do consumidor quanto da oferta, em buscar outros caminhos, outros canais para conseguir ter o hábito de consumo. Agora digital é a necessidade, né? Então, até eu acho que assim, existe surge uma pauta aí que a gente pode discutir num outro momento aí, que é como aquela pessoa que a gente sabe que não tem domínio nenhum do recurso tecnológico, de que forma as outras pessoas que têm domínio do recurso tecnológico podem ajudar. Porque você não pode querer também cobrar que todo mundo aprenda, porque aquele mercadinho de bairro com aquela pessoa, daquele senhor que já tem, sei lá, 70 anos de idade, que não quer saber de colocar isso no universo digital, mas está passando aperto, de que forma você consegue ajudar esse cara se ele quer ser ajudado, né? É um debate legal para a gente fazer aí e discutir numa outra pauta. Aí sim é uma oportunidade, viu, Dani? Pois é, exato. Para quem quer. Vão surgindo muitas opções aí, né? Mas isso é importantíssimo, Dani, essa posição, porque simplesmente ir para o digital, simplesmente fazer essa mudança, muitas vezes sem conhecimento o tiro pode sair pela culatra, né? Exato, catastrófico. Então é importante sim buscar empresas que tenham essa capacidade técnica, que ajudem e deem essa consultoria, né, justamente para conseguir modelar isso. E isso vale até para um iFood da vida, restaurantes menores, vale para todos os canais. Como conversar, né, com o teu novo público, que é diferente, né, não vai ser mais o senhorzinho que vinha todo dia ali na tua loja, é um outro público, é novo, mas tem que aprender a falar. E para isso existem aí empresas que vão ajudar nesse tipo de frente. E eu acredito até que tu conheça muitas, né, Dani? Então, tu consegue ajudar também a galera aí a conectar esse tipo de frente. Pois é, eu acho assim, já tem sido um pensamento crítico meu aqui, nosso, né? E de uma galera desse hub que a gente está criando aí para conseguir ajudar agora e realmente repensar modelos econômicos. Da mesma forma como a gente está repensando a nossa maneira de estar proporcionando essa live, promovendo essa discussão, fazendo esse debate, né? Então, para vocês que estão tendo a oportunidade de chegar até aqui, de nos assistir, essa live vai acontecer no Instagram. O Instagram bugou, continua sendo uma baita tecnologia, mas a gente teve que dar uma solução rápida para isso. Então, assim, nós já decidimos na sequência vir para o Hangout, estamos vindo para cá. Para nós também é uma coisa de adaptação, porque a gente está fazendo por aqui, então esses delays entre as pautas, a nossa fala, enfim, nós estamos em tempo real nos adaptando à tecnologia, às necessidades para fazer acontecer, né? E a gente tem estudado muito durante o dia para como fazer o conteúdo chegar até você, como melhorar a pauta. Tem muita tecnologia por trás do que a gente está fazendo aí para poder conseguir nos comunicar, aumentar o nosso hub, encontrar soluções e continuar, né, do ponto de vista do empreendedorismo, continuar crescendo, porque empresa ou a ação de empreender, ela é numa ascendente ou numa descendente. Dificilmente você vai ficar num campo de equilíbrio, numa zona de equilíbrio, assim, até porque se você está na zona de equilíbrio, você vai estar sempre sujeito a instabilidades aí, né? Então, como continuar essa alavancagem, tem sido um exercício nosso aí. Eu adorei, tá, gente? Falar com vocês três hoje, foi bem legal essa dinâmica aí, e acho que deu muito certo. Penso até que a gente pode agora
fazer nesse formato e pensar de que forma a gente faz isso chegar nas mídias sociais, Instagram, para a galera assistir, porque funciona, é bem bacana. E como o Hangout permite mais gente, além da Dé e do Gui estarem com a gente pode chamar convidados, quem sabe até aumentar um pouquinho mais o tempo da nossa pauta aí, quando a gente perceber que vale a pena, né? Então vamos pensar isso hoje durante o dia aí, melhorando o nosso formato. Da minha parte aqui, obrigado pela companhia de vocês, eu vou passar a palavra para vocês se despedirem aí. Um beijo para todo mundo. Isso é que é empreendedorismo e loucura, a gente tem que se virar nos 30 e não deixamos a peteca cair. E eu tô vendo aqui o pessoal já me perguntando da live, cadê a live, Tamires? Onde tá? Não tô conseguindo assistir. Então, um público, né? E aí deixar isso disponibilizado de uma forma diferenciada, isso também a gente vê como oportunidade, porque pode ser que mais pessoas consigam participar de uma forma mais efetiva. E agradeço a todo mundo que está aqui por essa ação, que a gente está fazendo diferença sim. Bom, galera, obrigada por tudo, agradeço a oportunidade. Hoje, por uma intervenção, eu e o Gui acabamos entrando, né, Gui? Caímos de paraquedas, né? Caímos de paraquedas, mas valeu super a pena. E estamos aqui junto, então, o que precisar, nós estamos, igual o Gui falou, o Dani falou, né? Tecnologia, trabalhando diariamente para poder trazer conteúdos de relevância para vocês e poder te ajudar e contribuir de alguma forma nesse momento aí. Tamo junto. Galera, é um desafio esse momento que a gente está passando e para isso nós criamos esse canal. Foi um prazer hoje falar aqui com vocês. E sim, o que o pessoal falou aí, estamos trabalhando forte, tem às vezes alguns contratempos, mas continuamos aí na luta diária para conseguir trazer a melhor coisa para vocês, tá? E outra coisa, deixem dúvidas, mandem pelos nossos canais, mandem pelo LinkedIn, pelo WhatsApp, pelo Instagram, que amanhã a gente responde caso haja alguma coisa interessante a ser levada, tá bom? Isso. Obrigado, gente. Valeu, gente. Encerramos a pauta de hoje e até amanhã, se Deus quiser, e todo mundo com saúde, protegido, ficando em casa aí, tá bom? Beijo! Amém. Beijo. Tchau. Beijo.